diz, né? Que a gente leu aqui no Salmo 26, os mansos se fartarão, louvarão do Senhor os que buscam, o vosso coração viverá eternamente. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu peguei e me fiz essa pergunta. Foi a pergunta que eu coloquei no esboço. Quem são os que comerão e se fartarão? Os que comerão e fartarão do Senhor são os humildes, dependente de Deus, dependente daquele que nos criou, aquele que confia no Senhor e reconhece tudo que vem dele. Não fala apenas do alimento físico, mas do espiritual, né? A gente sabe que temos o nosso corpo físico que é dependente do alimento para poder ficar de pé, para poder ter saúde, para poder ter as vitaminas do corpo. E Deus permitiu os alimentos, criou os alimentos para quem se parte deles também. Não como disse, mas se parte dele. Aproveite, mas o Senhor também quer que se parte dos alimentos espirituais. E onde nós encontraremos esses alimentos espirituais se não for na presença do Senhor? Se não for na casa do Senhor, né? Então a palavra diz que aqueles que são humildes, que reconhecem o Senhor, reconhecem a sua grandeza, esses se fartarão do Senhor. E quem é que louva o Senhor? Quem louvará o Senhor? Quem é que busca o Senhor? Louvam o Senhor os que buscam sinceramente, os que vivem um relacionamento com Deus e não apenas religião. O louvor é fruto de uma vida redimida ao Senhor. As pessoas que vão estar aqui louvando o Senhor são aqueles que reconhecem não só a grandeza de Deus, mas eles vivem uma busca com o Senhor também, né? Eles vivem um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo não é só vivido na casa, aqui na igreja, mas é vivido na sua casa, no lugar que você está, você faz um altar de adoração ao Senhor. A palavra diz que uma certa feita, Jacó estava em fuga, estava em uma viagem, chegou no lugar e deitou para dormir. E quando ele colocou ali uma pedra, colocou a cabeça na pedra, ele teve uma visão daquele lugar. Ele teve um sonho que subia antes e descia. E aquele lugar era uma terra sagrada. Onde você está, no lugar que você tem um coração voltado para Deus, a glória do Senhor se manifesta. Glória a Deus. Ah, mas eu só vou para a igreja, eu só sinto Deus na igreja. Então você não está vivendo um relacionamento com Deus. Você não está vivendo uma busca incessante com Deus. Porque o relacionamento com Deus vivemos no lugar que nós estamos. Nós só temos que fazer do nosso ambiente, da nossa casa, um lugar que ali atrai a presença de Deus. Se você chega em um ambiente e não encontra paz naquele ambiente, você não encontra ali a graça, você não encontra ali, você chega ali e encontra um ambiente turbado, perturbado, todo mundo brigando, discutindo, todo mundo xingando, um ofendendo o outro, então Deus não está nesse ambiente. E o único que está ali reinando é as trevas. E nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de bênção, um lugar de adoração. Porque nós mesmos somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quem são os que buscam o Senhor? Quem são aqueles que ali a Bíblia fala, aqueles que vão buscar o Senhor? São aqueles que reconhecem a sua dependência, se aproxima de Deus com fé e deseja agradá-lo. Busca o Senhor, que é uma atitude contínua. A busca do Senhor não é um momento, é você buscar sempre, independente da situação, independente da prova, da luta que você esteja passando, você vai estar ali buscando ao Senhor. Então aqui a palavra está falando que vai buscar o Senhor. São aqueles que reconhecem, eu sou
totalmente dependente do Espírito Santo. Quando um homem acha que ele age por si mesmo, ele está agindo na carne. Quando um homem acha que ele tem que falar de si mesmo, ele fala na carne. Quando um homem acha que ele tem que fazer de si mesmo, ele só faz algo se for na carne. Mas quando ele fala assim, não, eu só vou fazer isso, tomar tal decisão, se eu primeiro apresentar ao Senhor, porque eu dependo de Deus. Eu tenho que ter uma integridade, uma vida íntima com Deus. A Bíblia fala, né, a gente falando aqui de integridade, fala que a Bíblia vai contar aqui de um homem chamado Jó, e aquele homem, ele adorava o Senhor com suas ofertas, ele adorava o Senhor, consagrava o Senhor com suas ofertas e consagrava também a vida dos seus filhos, porque ele tinha medo que se por acaso meus filhos fez uma festa, meus filhos saíram e pegou, então vou lá levar a minha oferta ao Senhor, me apresentar a Deus, para que Deus ali venha agir, venha limpar o pecado dos meus filhos. Mas chegou um dia, aquele homem disse que era um homem íntegro e reto de coração. Aquele homem era um homem conselheiro que todo mundo procurava para dar conselho. Era um homem que ali estava ajudando órfãos, viúvas, pessoas que precisavam, e ali de repente o mal sobreveio à casa de Jó, levou todos os seus bens, levou seus filhos e só deixou sua esposa. E ainda assim a Bíblia fala que Jó não reteu ali a sua adoração ao Senhor. Jó falou: eu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Quando a mulher foi questionar Jó, amaldiçoa Jó, esse Deus imóvel. Eu acredito que aquela mulher que muito julga estava simplesmente no momento de aflição, porque muitos aqui, quando está passando a luta, entra assim no momento de aflição e acaba achando que Deus esqueceu, que Deus amaldiçoou, que nasceu amaldiçoado, que todo mundo tem sorte e a pessoa não tem. Mas só que Deus permite a prova para cuidar também, para tratar. Deus também, ele permite, como já foi cantado aqui, o vento, né? Ele permite o vento também para que a glória dele seja manifesta. Como é que você vai saber e que Deus está agindo se você também não contemplar a glória de Deus? Como é que você vai poder ajudar outra pessoa se você também não passar naquela prova, não saber do que está falando? E Jó não reteu a sua adoração ao Senhor. Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Isso significa que Jó mostrou que ele era um homem adorador. Ele era essa pessoa que nós fala aqui, ó, quem são os que comerão e se fartarão? Quem é que louva o Senhor? Aquele que louva na luta, que louva na prova, que reconhece a grandeza de Deus. Quem são os que buscam o Senhor? Aquele que é íntegro, de coração. Ele não retém a sua fidelidade com Deus. Ele não vende aquilo que o Senhor lhe deu. Ele não se corrompe. Esse é o homem que vai adorar Deus, os verdadeiros adoradores. A palavra diz que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o coração viverá eternamente. Porque a vida verdadeira vem de Deus. Quem se entrega ao Senhor participa da vida eterna. Não é apenas existe, mas vive um propósito para com Deus e para sempre. A tua vida pertence ao Senhor. Já foi dito aqui que a nossa vida a gente foi comprada por preço de sangue. Quem te deu a vida foi o Senhor. Por isso que Ele nos promete morada eterna, vida eterna em abundância. A Bíblia nos promete. E você tem que ter a convicção: Senhor, ainda que eu não receba as promessas aqui na terra, eu quero receber na glória.
ele só alcançou a terra prometida da glória. Ele não alcançou a promessa daqui por causa do pecado do povo. Às vezes Deus fala assim: olha, eu vou te levar, mas tu vai viver as promessas comigo lá no reino eterno, porque aqui eu vou deixar os descendentes. Glória a Deus. Nós temos que saber para quem que nós servimos. Não é a luta que vai te afastar de Deus. Porque se fosse assim, eu digo que Jó era o homem que mais sofreu. Um dos que mais sofreu na Bíblia, assim, que aquele sofrimento dele foi muito duradouro. A Bíblia não fala assim, exatamente quantos anos, mas foi muito tempo. E ele ali prevalecendo na fé ao Senhor. E aí você quer desistir por tão pouco. Glória a Deus, aleluia. E você quer deixar de comer do maná por tão pouco. E às vezes reclama ainda do fogo que Deus tem te dado, porque tem achado que não está o suficiente. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é bom para mim e para você. O que será lembrado por todas as gerações, lembrarão-se do Senhor e eles se converterão. Serão lembrados que Deus fez a sua fidelidade e a sua salvação. A memória das obras do Senhor de geração em geração. É interessante a gente falar a questão de que serão lembrados de geração em geração. Para que a gente conhecesse a palavra, quando começou a história, desde a época lá do Jardim do Éden, ali foi se contando história de geração em geração, de geração em geração, até que vinha ser escrita. E tudo que foi contado foi passado para onde? Para a escrita. Foi passado para os pergaminhos, era nas pedras, era nos pergaminhos, era ali. O povo matava os animais e no corpo dos animais escreviam. E uma das escritas que a gente vê no meio de Israel que o Senhor fez foi com o seu próprio dedo. E Moisés desce irado do monte enquanto o povo adorando a um Deus feito de ouro, o próprio povo. Esse Deus, entre aspas, fala, foi um bode. E ali ele se ira tanto e joga aquelas pedras e quebra. E da próxima vez que ele sobe o monte, agora ele tem que escrever tudo que o Senhor tinha feito. Os 10 mandamentos. Que o mesmo, a gente vê tão grande a glória de Deus, que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com seus próprios dedos. Para que a gente seguisse, e ainda assim, a gente vive quebrando os mandamentos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ser lembrados. Mas como é que vai ser lembrado? Lembrado por causa do Senhor. Se os nossos irmãos em Cristo do passado é lembrado porque tiveram vida com Deus, não foi de qualquer forma. Se Moisés foi lembrado porque foi lembrado como um homem de fé, um intercessor. Se Abraão foi lembrado por causa da sua fé, saiu no meio do povo, no meio da sua parentela, levou sua esposa, levou alguns servos e ali foi servir ao Senhor da forma que Deus manda, numa terra desconhecida. O povo ali foi lembrado por causa da fé. Ana ali, a Bíblia fala que Ana orou, se humilhou tanto diante de Deus. Se humilhou porque ela não podia gerar a madre dela. A Bíblia diz que o Senhor ia fechar. Ainda fala que foi Deus que fechou a madre de Ana. E Ana se humilhou a Deus e o Senhor abriu sua madre. E ela falou: olha, Senhor, esse filho aqui é teu. Leva um tempo, num tempo determinado, o homem vive seguindo a Deus até a sua velhice. E muitos ainda dizem assim: mas filho de crente não é crente. É uma palavra de maldição que lançam, porque se Isaac, se Jacó, se Samuel, eles puderam servir até os finais dos seus dias, por que os nossos filhos não podem servir? A influência aqui no mundo é grande, é sim, mas nada é impossível para aquele que crê. Os nossos filhos são heranças e sementes do Senhor. E eu creio dessa forma.
possível. Quem se converterá ao Senhor? A Bíblia diz que todo o povo da terra se converterá ao Senhor. As nações, povos, geração futura ao Senhor. E é Deus de todas as nações. Então ali a Bíblia fala que o Senhor fez uma promessa, que os pais se converterão através dos filhos, e os filhos através dos pais. E a gente para de acreditar na promessa do Senhor, acreditar que as pessoas podem, elas vão se converter. Aqui santo de casa não faz milagre, mas você de joelho com o coração voltado a Deus, chegar um momento que Deus vai converter. Ainda que seja no leito de morte, Deus converte. Porque a gente acha assim, que só vai se converter se tiver vida. Às vezes Deus vai converter no último fôlego, mas por causa da promessa que fez para você. Qual é a geração que adorará ao Senhor? Uma geração não servirá. É uma geração que crê, transmite a fé, vive em obediência. Cada geração tem responsabilidade espiritual. E eu estava falando com Deus, o Senhor eu falei, por que o Senhor está falando de eu falar sobre isso? Eu estava falando isso em casa com a irmã e eu falando sobre isso de responsabilidade espiritual de geração em geração. A responsabilidade espiritual, irmão, é algo muito sério. Eu já falo isso aqui direto. Existe quebras de maldições que tem que ser feitas na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas amizades. Quebras de maldições espirituais que precisam ser feitas por conta de heranças que foram trazidas, assim como nós temos a responsabilidade de passar para nossos descendentes a herança espiritual da palavra de Deus. Teve pessoas que passou para nós, infelizmente, heranças espirituais malditas, e você não tem que aceitar isso na sua vida nem na sua casa. Você tem que rejeitar as heranças espirituais. Você tem que orar ao Senhor, desligando a sua alma de heranças espirituais que foram trazidas através dos seus antepassados. Assim como nossos filhos recebem as nossas. É de geração, a primeira, a quarta geração, a maldição espiritual que também é quebrada quando alguém se converte ao Senhor. Quando alguém aceita o Senhor como Salvador da sua vida, as maldições espirituais são quebradas. E nós, com nossa boca, devemos rejeitar. Assim como no contrato que vem lá, ó, fulano de tal, CPF tal, mora de tal residência, assim, assim, trabalha assim, assim, recebe por herança, X valor, tal, aqui, aí fala o que tem lá. Assim também existe nas nossas vidas e temos que falar, Senhor, essa herança que Satanás passou de geração em geração, em nome de Jesus eu rejeito, eu não aceito na minha vida. Nós estamos num ciclo de oração e não podemos passar a palavra sem falar sobre essas coisas. Quando a gente coloca essas fotos ali, começa a orar para quebrar essas cadeias e quebrar maldições espirituais que dá sobre a vida dessas pessoas, demônios escravizando essas pessoas. E nós precisamos fazer com que essas pessoas alcancem a graça do Senhor, a luz do Senhor. Porque o reino é do Senhor, porque o Deus é o rei, porque o Senhor é o reino. Ele governa acima de tudo, nenhum poder pode se comparar ao seu domínio eterno. Aí, Senhor, mas eu estou com medo, Senhor, que fizeram uma obra contra a minha vida. Ah, Senhor, que falaram, fizeram um feitiço contra a minha vida. Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque o do Senhor é o reino. Ninguém governa acima de Deus. Nós servimos o Deus de excelência. Ninguém governa
Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda boca confessará o Senhor no grande dia. Quem não pode reter a própria vida? Nenhum pode reter sua própria vida, sua própria alma. Aqui não ainda de Salmos, que eu estou só recitando cada versículo, cada parte do que tem aqui. Salmos 22, 29. A vida não está, nenhum pode reter a sua vida própria. A explicação vem: a vida não está sob o controle do homem, mas está sob a dependência total de Deus. Nós não podemos tirar a nossa vida, tirar a nossa alma do corpo, porque quem nos deu foi o Senhor. E tudo está sob o controle das suas mãos. Quem é a semente? Quer falar de geração em geração, que a gente tinha lido da prosperidade servirá. O povo de Deus, as famílias que servem ao Senhor, cada crente faz parte dessa continuidade. Nós fazemos parte da continuidade, que servirá ao Senhor. A gente está aqui com um foco de geração em geração, até que o Senhor venha levar a palavra de Deus aos nossos. Fazer com que muitas pessoas alcancem a misericórdia do Senhor através de nossas vidas, através do nosso testemunho, através do Evangelho. O que será anunciado nas próximas gerações? Anunciarão a sua justiça, porque ele o fez. Será anunciado que Deus agiu, salvou, permaneceu fiel e a obra do Senhor continuou. Porque quando Moisés estava ali, fugindo do povo, foi anunciada a grandeza de Deus no Egito. Anunciado que o mar vermelho se fechou e travou seus inimigos. E muitos conhecerão a glória de Deus através dos seus feitos. Aleluia, Jesus. Santo, santo, é o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. No Salmo de 23 diz, né, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus que reina é o Deus de quem cuida das famílias, guia lá e sustenta o seu povo. O reino do Senhor pertence a Ele. A família servirá ao Senhor. As gerações anunciarão sua grandeza e tudo quanto acontece, porque Ele o fez. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos fez e nos trouxe até aqui. A nossa casa, a nossa família, a nossa parentela pertence ao Senhor. E eles conhecerão o Senhor através da nossa vida. Então, Deus não deixa nos faltar nada. Até a prova o Senhor não deixa nos faltar. Para nos amadurecer, para nos tratar, Ele também não deixa faltar a prova. Vamos assim estar louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao seu santo nome. Glória seja dada ao teu nome.